Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Olá, Lisa. Olá, Hélio. Sejam bem-vindos. Dentro de alguns instantes daremos início à nossa live de hoje com a professora Simone Guedes. Olá, Arthur. Olá, Pablo. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre sentido da vida, sobre logoterapia. Só mais uns minutinhos, a professora Simone Guedes está entrando. Sejam bem-vindos todos. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sentido da vida, sobre como o Viktor Frankl entende que nós podemos lidar com, trazendo alguns conceitos da logoterapia, como que nós podemos lidar com situações catastróficas, com situações de crise, nesses momentos de pandemia. Vamos aguardar só mais uns minutinhos, a professora Simone Guedes está tentando se conectar, de São Paulo. Ei, Simone, tudo bem? Olá, como vai, Lu? Tudo Tudo jóia? bem? Tudo bem? Conseguiu entrar? Tá Bom tudo te ver, certinho? saudade. Saudade, saudade. Até que tem algumas coisas interessantes, né? Desse período, que é essa possibilidade de estarmos próximos, mesmo estando tão distantes, né? Fisicamente. Pois é, são as novas descobertas, não? Precisamos ter criatividade e um olhar otimista para ver todas as possibilidades que estão por aí. E a logoterapia fala exatamente dessas questões. Exatamente. Bom, deixa eu apresentar então, né? A professora Simone Guedes, eu chamo de professora porque ela foi minha professora no curso que eu fiz, um ano em São Paulo, né, Simone? É um curso logoterapêutico e logo gastronômico, foi maravilhoso, Essa é a parte boa. de muitas descobertas, eu aprendi muito com você, Simone, com o Chico, e aí a ideia foi trazer um pouquinho da experiência, né, que você tem na Agir, né, a sua compreensão da logoterapia, para entender um pouquinho melhor como que nós podemos reorientar o sentido ou reorientar nossas práticas nesse momento de pandemia. Então, o convite ele veio com esse propósito. Passo a bola para você, Simone. É, então, é interessante, né? Esse momento que nós estamos vivendo é um momento completamente diferente de tudo que nós conhecíamos, né? Nós estávamos indo por um caminho, por uma direção, e de repente as coisas mudam num determinado grau, onde a gente não tem referência, a gente não tem parâmetro para seguir, porque nada está claro. A gente está vivendo numa nova ordem, como dizia, né, o sábio Caetano Veloso, há uma nova ordem mundial. E é exatamente isso. Não tem parâmetro, não tem referência. Então, assim, como é que eu vou me conduzir nesse período? O que eu posso planejar? Como é que vai ser meu amanhã? A gente não Uhum, tem nem muita possibilidade de fazer planejamentos nesse momento, porque
Tudo está mudando a cada dia. Então, neste momento é pedido isolamento social. Você não sabe se vai haver um lockdown. Você não sabe se você vai poder sair de casa daqui a pouco. Você não sabe se você vai pegar uma estrada. Você quer ir para uma outra cidade por alguma razão, mas você não sabe nem se você vai poder voltar da cidade. Então, nós estamos vivendo uma vida de completa insegurança. Nada mais está na ordem que a gente conhecia antes. E isso nos deixa numa situação onde a logoterapia pode efetivamente ser muito útil. Por quê? A logoterapia te diz, seja criativo. É claro que não é dessa forma que Frankl nos fala, mas a logoterapia nos diz, seja criativo. E esse realmente é o grande recurso que a gente tem hoje. A gente olhar para o que está acontecendo ao nosso redor, sabendo que não tem garantia nenhuma, né? Sabendo que não tem referência, que não tem protocolo, que não tem um procedimento específico, e usar todo o nosso potencial criativo. E aonde é que Frankl diz isso no momento que ele está nos apresentando a teoria dele? Frankl nos convida a encontrar sentido na vida. É um convite que ele faz. Ele diz pra gente, é absolutamente possível você viver uma vida com sentido. É absolutamente viável você viver uma vida com significado. Um significado na sua existência. Mas aonde está esse bendito desse sentido? Onde está esse bendito? Né? Onde está esse negócio? Onde está esse significado? Ah, mas isso que você está falando é metafísico? Não. Ou é filosófico, não fala em termos metafísicos. Ah, mas é filosófico? Não. O Frankl também não fala em termos filosóficos. Ele usa a filosofia como pilar e como base para nos explicar de onde ele tira essas ideias. Mas isso a gente vai usar na hora que a gente for estudar a logoterapia. O que de verdade Frankl está dizendo para a gente é, olha, voltando, né? É absolutamente viável você encontrar sentido e significado na tua existência. E como é que você faz isso? Ele fala, eu vou te dar 3 dicas. É muito simples. Né? O que parece muito complicado, Frankl vira para a gente e fala, não, é muito simples. Eu vou te dar 3 dicas de como você encontra sentido na vida. Primeiro, né? Através dos valores de criação. O que é isso? É o que você faz com a tua potência. É o que você faz com tudo que você tem dentro de si. Tuas habilidades, tuas aptidões, os teus dons, né? A sua potencialidade. Como é que você resolve expressar a tua potência no mundo? Sim. Eu acho isso belíssimo. É claro que se você for pegar um livro de Frankl, não está escrito desse jeito, porque ele escreveu isso na década de 40 do século passado, na década de 50 do século passado, na Áustria. Era outra linguagem. Era toda uma outra conotação de comunicação. Ele não usava esta forma de se comunicar. Mas o que ele estava dizendo para a gente é sobre a potência que reside dentro do ser humano. Ele diz isso para nós. Use toda a sua potência. Manifesta a tua potência no mundo. Este é o primeiro caminho para uma vida com sentido. Ele mostra 3 dicas. Ele dá 3 dicas para a gente. Olha, eu vou te dar 3 dicas para você realizar, olha a palavra, realizar sentido na vida. Então, e aí é sempre importante lembrar, né, que quando o Frankl fala de realizar sentido, ele fala o sentido não é para ficar aqui dentro remoendo, o sentido se dá na ação. É muito interessante. Exatamente, isso, né? Lu, é exatamente isso. Na logoterapia, na proposta de Frankl, a realização do sentido é a parte mais importante. É claro que tem todo um trabalho interior de percepção, de consciência, de reflexão, né? De encontrar o sentido na vida real, nesse mundo que eu habito, nos papéis que eu desempenho, nas minhas tarefas, nas minhas relações. Eu primeiro encontro o sentido. Mas na medida que eu encontro o sentido, não dá para eu ficar só nisso. Ah, encontrei, está encontrado. Não. Eu encontro o sentido e eu preciso realizar.
esse sentido. Realizar o sentido. Não adianta tomar uma decisão e não pôr em prática. A Elizabeth Lucas, que é uma outra autora, logoterapeuta maravilhosa, que foi uma discípula de Frankl, durante 30 anos trabalharam em conjunto. A Elizabeth Lucas foi aluna dele no que nós entendemos como graduação, depois na sua especialização, depois no mestrado, depois eles trabalharam juntos durante muitos anos, foram grandes parceiros de trabalho. A Elizabeth Lucas sempre fala isso. O caminho, assim, de novo, né, eu estou adaptando a linguagem, mas assim, o caminho certeiro para uma crise é tomar uma decisão e não pôr em prática. Não adianta todo esse processo de pensa, reflete, analisa, decide e não faz nada. Aí você vai lá, Exato. pensa, reflete, analisa, decide e não faz nada. Ela diz isso. Esse é o caminho da frustração, esse é o caminho da crise. Precisa pôr em ação. E qual é a garantia que eu tenho que vai dar certo? Nenhuma. Por que vai ter garantia de que vai dar certo na logoterapia? Não tem. Não tem garantia que vai dar certo na vida. É simplesmente a tua responsabilidade de estar inteiro, focado, usando a tua potência, colocando a tua potência no mundo. É nisso que está o sentido, na realização da sua potência no mundo. Se vai dar certo ou não, isso é secundário. Isso é outra coisa que Frankl dizia. Não corram atrás de sucesso. Não corram atrás de autorrealização. Isso, de verdade, não é importante. O importante é a realização da sua potência no mundo. Agora, Frankl dizia, sucesso é consequência dessa vida com sentido. Autorrealização é consequência dessa vida com sentido. Não é o foco. O foco do sentido na vida não é obter sucesso. O foco do sentido na vida não é obter a autorrealização. O foco do sentido, da forma como Frankl nos apresenta, é realizar o sentido na vida. E aí ele dá as 3 dicas que eu estava falando lá no início, das quais uma é usar toda a sua potência no mundo, colocar no mundo tudo que você tem dentro de si, da melhor forma possível. E aí, antes de você seguir com as outras duas, né, lembrando que essa potência, ela diz respeito à nossa dimensão espiritual, a espiritualidade que Frankl traz, como nenhum outro autor da psicologia trouxe. Não é verdade, Simone? Então, isso que você está colocando é muito interessante. Para Viktor Frankl, existe uma visão muito peculiar de ser humano. Ele entende que o ser humano é um ser muito complexo e é um ser que tem várias dimensões e que todas essas dimensões precisam ser contempladas. Então, primeira dimensão do ser humano, a dimensão biológica. Eu preciso cuidar do biológico, eu preciso cuidar do físico. Mas o ser humano tem uma outra dimensão, que é a dimensão psíquica. Eu preciso cuidar também da dimensão psíquica. E existe uma terceira dimensão que Frankl nos apresenta, que é o grande diferencial da logoterapia, que é a dimensão noética. A dimensão noética, que nós traduzimos às vezes como espiritual, mas temos que tomar um pouco de cuidado com isso, porque não é no sentido espiritual de religiosidade ou da espiritualidade tradicional, mas a dimensão noética, Frankl aponta que é onde está a verdadeira humanidade do ser humano. A potência humana do ser humano está na dimensão noética. É ali que ele se torna verdadeiramente humano. Para alguns, a dimensão noética pode ser interpretada como a sua espiritualidade. Mas a dimensão noética não é a espiritualidade. Porque ela não tem nada a ver com uma instituição religiosa ou um processo religioso. Ela pode acontecer de várias maneiras. A gente sempre dá um exemplo tradicional de que assim, as pessoas que se dizem... a pessoa que se diz ateu, ela também tem uma dimensão noética. E ela também pode realizar sentido na vida de formas incríveis. Então, não está relacionado
com a questão da religiosidade ou de como a pessoa entende sua espiritualidade. O noético a que Frankl se refere contém isso, mas não só. Agora, o que é importantíssimo entender? A dimensão noética é onde reside a humanidade do ser humano. Uhum. Então, se a gente não contempla um ser humano como alguém que tem uma dimensão biológica, como alguém que tem uma dimensão psíquica, como alguém que tem uma dimensão noética, e se eu não cuido de tudo isso, eu não estou cuidando do ser humano dentro da sua potência completa, como um todo. Né? Eu estou desconsiderando alguma coisa dele, eu estou diminuindo esse ser humano, eu estou reduzindo esse ser humano a uma coisa menor do que ele é. E isso Frankl chamava... só um pouquinho. Frankl chamava isso de reducionismo. Quando eu olho só para o lado biológico e quando eu olho só para o lado psíquico, eu estou reduzindo o ser humano a uma coisa menor do que ele é. E além de todas essas dimensões, existe uma outra que é muito importante de considerar, que é a dimensão social na qual o ser humano está inserido. Então o ser humano é tridimensional, mas ele está sempre, todo o tempo, durante toda a sua existência, inserido na dimensão social. É aonde ele vive, é onde ele realiza sentido, é a dimensão social. E é importante lembrar também, né, que nós vivemos numa sociedade que é extremamente hedonista, que visa o prazer o tempo todo. E a realização de prazer não é a realização de sentido. Quer dizer, a realização do prazer, ela estaria na dimensão psíquica e não na dimensão espiritual, né? E isso é uma coisa que as pessoas buscam prazer o tempo todo como se isso fosse trazer felicidade. E ainda mais em momentos como o de agora, né? Que isso, olha como isso faz completamente sentido, né? Enquanto se busca prazer, as coisas não vão funcionar. Agora é uma outra proposta de vida, né? Que está acontecendo, então, está sendo colocada. A vida está colocando isso na nossa frente, né? A gente pode usar até uma expressão um pouco mais forte. A vida está pondo isso na nossa cara. Como é que eu posso encontrar sentido na vida, já que a realização de prazer hoje em dia está super limitada? Eu não posso viajar, eu não posso fazer compra, eu não posso consumir, eu não posso ir para o shopping, eu não posso ir para o restaurante, não adianta eu me produzir toda com a minha maquiagem linda, maravilhosa, que ninguém vai ver, a não ser quem está na live. O máximo é fazer live, né? Ai, tem que ter muito humor, isso também faz parte do sentido do humor. Então, mas o sentido do prazer hoje está muito reduzido. Então, como é que a gente que estava culturalmente direcionado habituado para encontrar sentido através do prazer, como é que a gente vai trabalhar isso agora? É absolutamente necessário ser criativo e usar o primeiro valor, que é o valor de criação, que é a primeira dica que Frankl dá para a gente. Como é que dá para realizar sentido no mundo? Use sua potência. Coloque o que você tem de melhor a serviço do mundo. Use isso. Use isso. Né? Agora, existem outros dois caminhos também que Frankl indica de realização de sentido concreta e real. A segunda delas, a gente chama de valores de experiência ou valores vivenciais. Do que a gente está falando? Das relações que a gente estabelece. Das relações que a gente estabelece com os seres viventes, com o mundo, com a natureza, com as pessoas, com as causas, com os animais de estimação, né, com a capacidade de realização do outro, mas os valores vivenciais têm muito mais a ver com o que eu recebo do mundo. Porque no valor de criação tem a ver com o que eu coloco no mundo. Mas os valores vivenciais é com o que eu recebo do mundo. Eu estou pronta para me abrir para uma relação afetiva. Eu sou capaz de receber o afeto do outro, da minha amiga que me convida para uma live, de uma pessoa que foi minha aluna e que a gente criou um vínculo tão bonito e tão gostoso e tão prazeroso, por que não? Né? De fazer uma live e ver um monte de amiga querida participando aqui, que eu estou vendo que vocês estão aí, viu? Pessoas lindas da minha vida. Né? Enfim, eu tô Tem vários comentários aí só dando elogio, Simone, falando que adoram você, que estão com saudade, tem vários comentários aí. Ainda não tem perguntas. Senão eu pararia para fazer.
Pois é, Podem vamos fazer fazendo perguntas que eu leio. perguntas aí. Vamos fazendo perguntas. Então, os valores vivenciais têm a ver com esses momentos sublimes que a gente vivencia, com essas coisas que são pequenas e enormes. De repente você abre a janela e você vê um arco-íris. E isso te emociona, porque você está se relacionando com o mundo, você está se relacionando com a vida, você está se relacionando com a natureza. Isso é uma forma de realizar sentido. Ah, dura o quê? Um segundo? Um segundo pode ser uma eternidade. Porque isso vem, isso você incorpora, isso volta a fazer parte da sua vida. Um dia que você estava caminhando e você ouviu o som do vento. Um dia que você foi no museu e ficou como é que a gente fala? Estatelado, Estarrecido. estarrecido, frente a uma pintura maravilhosa, né? Você recebeu um beijo de uma criança que se pendura no seu pescoço e te aperta, te beija, seja seu filho, seu sobrinho, seu afilhado, não sei. Assim, essas pequenas coisas da vida que são os valores vivenciais. Esses são os grandes tesouros, mas a gente precisa aprender a olhar para essas pequenas coisas. Na nossa cultura, não é trabalhado isso. O olhar para as pequenas, grandes coisas da vida. Isso é algo que nós precisamos aprender. A gente pode aprender e a gente pode desenvolver. Aprender a olhar para as pequenas, grandes coisas da vida. E isso, Simone, Elizabeth isso Lucas, fala. é que me fez lembrar um pouquinho do Nietzsche, né? Nietzsche também é existencialista, e ele traz muito essa questão de que a última etapa da evolução do espírito seria a transmutação em criança. Olha que interessante, né? Por quê? Porque a criança tem justamente esse olhar aí que tu está falando, né? Um olhar inocente, olhar para as coisas como se fossem únicas. A criança, ela não vem cheia de vícios, ela olha para uma relação, ela olha para um gato, para uma coisa qualquer, e para ela aquele momento ali dura uma eternidade, é um olhar puro, né? E isso é difícil, porque a É, nossa sociedade vai carregando esse, né? Vai pisoteando a rotina, e aí a gente vai acabar, muitas vezes, num olhar bem viciado para a realidade, né? então, eu te diria que eu considero Nietzsche um incompreendido. Acho que a maioria das pessoas não entendeu o que ele diz. Na Eu verdade, também acho. ele é revestido de uma pecha, de um preconceito, né? Como se ele fosse o pessimista de plantão do O planeta niilista. Terra. Né? Não é isso. Ele era um ser humano de uma sensibilidade. Mas eu sempre digo, você que foi minha aluna, você sabe disso, eu sempre falo para todo mundo, temos que contextualizar. Se você Exato. quiser entender Nietzsche hoje, não vai entender. Você tem que contextualizar o tempo que ele viveu, o mundo que ele viveu, a história de vida dele, e depois que você contextualiza, você traduz isso. Né? Então, Nietzsche era uma pessoa de uma sensibilidade à flor da pele. Ele tem toda uma história que precisa ser levada em consideração. Outro aspecto é, Frankl estudou muito Nietzsche. E ele Sim. fala muito de Nietzsche na obra dele. Agora, tem esse olhar para a simplicidade. Quem fala muito disso, que tem relação com o que você apontou de Nietzsche, é a Elizabeth Lucas. A Elizabeth Lucas tem um livro que eu uso em todos os meus cursos, em todas as minhas aulas, que chama Psicoterapia em Dignidade. É um livro, depois a gente pode até colocar na página da G3, no Instagram aí da G3, eu coloco... Aliás, faz aqui um convite, né? Sigam o Instagram da G3, ok? Eu vou colocar foto dos livros que eu vou mencionar aqui. Então, Ótimo. a Elizabeth Lucas tem esse livro, que chama Psicoterapia em Dignidade, e tem um capítulo que ela dedica especificamente à alegria. E ela diz que a alegria são as pequenas felicidades da nossa vida. Nesse capítulo, ela trabalha muito bem essa questão de aprender a olhar para as pequenas alegrias do dia a dia e desenvolver esse olhar. Isso pode ser trabalhado. Na medida em que a gente passa a levar uma vida, uma existência, um cotidiano, onde eu tenho muitas pequenas alegrias durante o meu dia, a minha sensação
é de que eu estou bem. Não precisa acontecer algo retumbante, imenso, hollywoodiano, não é? Para que tenha essa sensação. Muito pelo contrário. As pequenas, grandes alegrias do dia a dia, elas funcionam inclusive como um fator protetor. E fator protetor é outra coisa muito importante da logoterapia. Aqui, o Francisco está falando sobre isso, os fatores protetores. A gente também precisa desenvolver esse olhar para trabalhar os fatores protetores na gente, no dia a dia. Num momento como esse, que a gente está enfrentando o desconhecido e a insegurança, lidando com essa questão da pandemia, é importantíssimo desenvolver os fatores protetores. E uma das dicas para trabalhar fator protetor é justamente essa: desenvolver esse olhar para as pequenas, grandes alegrias do dia a dia. Simone, deixa eu só fazer um comentário aqui, que eu estou vendo uma pessoa que fez, não é uma pergunta, mas a pessoa fez um comentário aqui: passei muito tempo trabalhando muito, não tinha tempo para a família. Hoje estamos 100% juntos. Olha que interessante, né? Meio que apontando como que a pandemia trouxe essa possibilidade. Eu creio que é esse o comentário que está sendo feito aqui. Ótimo. É um comentário de... Pode falar. Então, novas possibilidades. O mundo está nos apresentando isso e o mundo está nos convidando a responder a essa nova realidade que a gente está enfrentando. E isso é o mundo, não é São Paulo, não é Brasil, é o planeta Terra. O planeta Terra, neste momento, no ano de 2020, todos nós que estamos vivendo no planeta Terra agora, estamos sendo desafiados. Não tem diferença de gênero, de raça, de cor, de etnia, de estrutura social, de questões financeiras. Todos os seres viventes no ano 2020 do planeta Terra estão sendo desafiados a responder a vida de um outro jeito. E aí, como é que a gente faz? E Frankl diz, é absolutamente possível encontrar sentido em qualquer situação. Então, essa Simone, pessoa que... estou vendo vários outros comentários aqui falando exatamente das pequenas coisas, que como que a pandemia possibilitou olhar para as pequenas coisas. Então, olha que interessante, né? Mais uma questão aí de que a vida deu um jeito de nos mostrar como as pequenas coisas são importantes. Tem vários aqui comentários mostrando nesse sentido, assim. Faz parte de uma proposta educacional. Existe um colégio em Ribeirão Preto, que chama Colégio Viktor Frankl, que, aliás, é de uma pessoa muito querida, a professora Marina Lemos, né? Que foi lá que a gente se conheceu, não foi? Sim, não. Não foi em Ribeirão Preto que a gente se conheceu? Não, Porto Alegre. Foi Porto Alegre. A gente se conheceu em Porto Alegre. Porque lá em Ribeirão também tem congresso. A gente se conheceu num congresso e em Porto Alegre, é isso mesmo. Mas voltando a Ribeirão Preto, lá existe um colégio que chama Colégio Viktor Frankl, que usa a teoria da logoterapia como diretriz educacional. E eles trabalham exatamente na educação infantil e na educação do jovem com essas propostas da logoeducação. Então, uma das propostas da logoeducação, e que nós podemos utilizar na nossa vida cotidiana, nós como adultos, é este aprendizado para identificar e desenvolver a alegria das pequenas coisas da vida. O trabalho do coaching logoterapêutico é totalmente voltado para isso. Né? Uma das minhas atividades é o coaching logoterapêutico, eu faço atendimentos, dou aula sobre isso, dou cursos, supervisão e tudo mais, mas o coaching logoterapêutico nós entendemos como um processo educacional para adultos. E é muito trabalhado nesse processo educacional para adultos aprender a olhar para essas coisas, porque este olhar gera um fator protetor. Simone, tem outra pergunta aqui que vai nesse sentido. Será que a falta de amor, é pergunta do Pablo, será que a falta de amor e sensibilidade... Olha quem apareceu aqui. O gato veio para a live. Tem um gato aqui do lado, tá me assistindo do lado aqui da live. Aqui, a pergunta do Pablo.
será que a falta de amor e sensibilidade nas pessoas contribui para que não percebam essas pequenas coisas da vida? Então, mas aí eu pergunto, e por que as pessoas se comportam dessa forma? O que está faltando? Aonde é que o problema Uhum. está? Aonde reside o início do problema? Né? Qual é a causa? Qual é a consequência? O que tem por trás disso? Por que será que a gente não tinha tempo para as coisas que realmente são importantes para nós? Uhum. Quem é que tomou a decisão lá atrás de abdicar de coisas valorosas? E aí, isso é Exatamente, uma acho que outra. essa é a grande questão. Então, isso é uma coisa que Franca trabalha muito com a gente, a questão da responsabilidade. Toda a estrutura da logoterapia parte de um pressuposto, que o ser humano é um ser livre. Frankel diz isso nos livros dele. A minha tese começa a partir do momento que eu me dou conta que o ser humano é um ser livre. Mas é ser livre de quê? O que é a liberdade na logoterapia? Liberdade na logoterapia não é alguma coisa assim, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, e dane-se todo mundo, e dane-se o Uhum. mundo. Isso Sem não é liberdade. responsabilidade, né? Isso não é liberdade para a logoterapia. Liberdade na logoterapia significa o seguinte: apesar da situação que eu estou enfrentando, que pode ser muito difícil, ainda assim eu sou livre para decidir que atitude eu vou tomar perante isso. A liberdade da logoterapia diz respeito a atitudes. Que atitude eu escolho tomar perante esta situação? Hoje, estamos vivendo essa pandemia. Estamos enfrentando um inimigo que ninguém conhece nada. O que é a Covid-19? Como que ela se comporta? Como é que tem o começo, meio e fim? Qual é o protocolo? Quem está imune e quem não está? Quem foi contaminado e quem não foi? Ninguém sabe nada, nem os cientistas, nem os médicos. Está todo mundo tentando, se dedicando, estudando, mas de verdade a gente não tem certeza de nada. Que atitude eu, Simone, que sou um ser multidimensional do ponto de vista da logoterapia, que tenho que cuidar do biológico, do psíquico, do noético e do social que eu estou inserida, que atitude eu decido tomar perante a pandemia? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Eu, você, todo mundo que está participando da live e todo mundo que está enfrentando essa situação. Acho que a Exato. gente tem uma mensagem É aqui do Rony de Marcos, quem? né? Tem uma mensagem do Rony Marcos aqui, mas não é bem uma fala. O Rony Marcos está escrevendo aqui. Sou representante da Livraria Vozes, na cidade de São Paulo. Estou me deliciando com a fala de vocês. Em nome da editora Vozes, gostaria de oferecer um livro do Viktor Frankl para sorteio na live. Oba! Oba! Olha, não, eu vou fazer uma parte. O Rony é um grande parceiro da gente. Toda vez que eu faço evento aqui em São Paulo, eu convido o Rony da Obrigada, Livraria Rony. Vozes para participar. Ele traz todos os livros de logoterapia para vender. E ele sempre faz doações, a gente faz sorteios nos eventos, essas coisas, e ele é sempre um super parceiro. E hoje ele está aqui, estou feliz de ver que ele está aqui. Que Ele está bom, aqui participando. bem-vindo! E eu Ó, tem vários adorei o alunos meus presente. aqui também. Eu queria aproveitar essa pausinha e dar, assim, aí eu vi que é você, Raquel, que está aí, porque não apareceu o nome, então, ó, legal, tem muitos alunos meus aqui, tem seus alunos também, tem muitas pessoas aqui na live hoje. E Então, muitos elogios, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que é por aí mesmo, muitos comentários que estão gostando, muitos elogios. Eu acho, Simone, que daria para falar um pouquinho do sentido do amor, que alguma pessoa ali em cima perguntou sobre a questão do sentido do amor, né? Dessa questão da falta do amor e do sentido do amor. O que você poderia falar um pouquinho mais aí do sentido do amor por Franklin? então a parte de sentido do amor de Frankl é muito linda. Ele fala do sentido do amor do relacionamento afetivo entre pessoas, mas ele fala do sentido do amor entre seres humanos nas suas mais diversas manifestações, os vínculos familiares, os vínculos de amizade,
os vínculos afetivos em todos os sentidos, os vínculos com a comunidade, o vínculo social. Mas o que Franco ele diz para a gente é que o sentido do amor ele é muito maior. É quando você consegue olhar para a pessoa na sua grandeza, na sua magnitude. Na sua potência, né? Na sua potência. O amor, o sentido do amor ele se realiza quando uma pessoa olha para a outra e enxerga a potência do outro. Se eu olho para o outro e enxergo o princípio do prazer, isso faz parte do sentido do amor. Aliás, Frankl nunca abriu mão do sentido do prazer. Sim, o sentido do prazer existe, é importante, é natural, faz parte. A questão é se eu fico limitado somente a isso. O sentido do amor que Frankl coloca para nós, o que ele nos chama a atenção, é para a potência humana. Então, quando eu consigo enxergar no outro tudo aquilo que ele é capaz de ser, tudo aquilo que ele é capaz de se tornar, tudo aquilo que ele é capaz de realizar. E isso ou seja, que ele é ainda em potência, né? Ele é em potência. Ele ainda não realizou. Isso que é lindo, né? Impotência. Isso vai passar, sim, pelas questões da sexualidade. Isso vai passar, sim, pelas questões da estética. Isso vai passar, sim, por vários outros níveis. Mas o amor se realiza, e aí eu estou falando de relacionamento afetivo, de parceiros afetivos, de família, de amigos, quando eu olho para a pessoa e vejo a potência dela, a capacidade que ela tem, o vir a ser, o que ela tem de melhor dentro dela e o que ela é capaz de se tornar. Isso, para Frankl, é o sentido do amor. Perfeito. Vamos então para o terceiro ponto, Simone? O terceiro ponto da terceira dica? Da terceira dica de realizar sentido. Tem algumas pessoas curiosas. Mas, na verdade, eu até já falei dela, né? A terceira dica que Frankl dá para a gente é assim, bom, você quer realizar sentido? Vou te dar 3 caminhos. Primeiro, valores criativos. Use toda a sua potência no mundo. Realize sua potência no mundo. Segundo, viva os seus relacionamentos. Todos os seus relacionamentos. Receba, se abra para receber tudo do outro, do mundo, essa potência, essas possibilidades de experiência, essas possibilidades de relacionamento. E o terceiro caminho é, ainda que você esteja enfrentando problemas, ainda que você esteja enfrentando conflitos, dissabores, adversidade, sofrimento, ainda assim lembre-se que você é um ser livre e você tem liberdade para decidir que atitude você vai tomar. Então, o terceiro caminho que Frankl propõe de realização de sentido é a atitude. São valores de atitude. Bom, tá tudo um caos. Eu não queria nada disso. Eu não queria ficar presa em casa 60 dias. Eu tô louca para abraçar as minhas sobrinhas, que, aliás, estão aí, que eu já vi. Eu tô louca para abraçar essa gente, sentir o cheiro, sentir o calor, mas eu não posso. E aí, o que eu faço? Eu vou ficar desesperada, vou ficar de mau humor, vou chorar durante uma semana, ou vou dizer para elas o quanto eu as amo e o quanto elas me fazem falta, e assim, e torcer para que passe logo isso tudo para a gente estar junto de novo. Que na verdade não parece que é uma escolha, mas existe, né, dentro de nós essa escolha. Ou eu me desespero, ou eu boto tudo a perder. É por onde eu olho, né? Ou eu olho com essa perspectiva, ou eu resolvo transformar numa ação que seja uma ação assertiva, né? Então pegar o telefone e ligar é uma ação assertiva. Isso, exatamente. Eu sempre falo, brincando, porque a questão do sentido do humor é seríssima na logoterapia, eu sempre falo brincando, gente, temos o direito a 15 minutos de reclamação. Mesmo na logoterapia, com todas essas propostas, a gente ainda assim tem direito de reclamar por 15 minutos. Então reclame rapidamente os seus 15 minutos, acabou. Vamos partir para outra situação, vamos para coisas mais assertivas, né? Então, assim, a ideia de realizar sentido, a ideia de realizar potência, não tem a ver com perfeição. Não é nada disso. Muito pelo contrário, é a humanidade mesmo. Somos humanos,
somos falíveis, sentimos a dor, sentimos o sofrimento, e tá tudo bem se sentir frágil, e tá Exato. tudo bem se sentir vulnerável, e tá tudo bem se eu precisar chorar um pouco, e tá tudo bem se eu precisar ficar quieta, dormir de tarde, ficar de mau humor, assistir um filme, não sei. O que não Tá dá tudo é bem para eu... sentir tristeza, né, Simone? Não é depressão. Isso. Não, tá tudo bem ficar melancólico, é tudo bem sentir tristeza. Isso, o grande ponto é o equilíbrio entre isso tudo. Se eu mergulho nisso, é que eu começo a ter problemas. Mas se eu vivencio de forma natural a minha tristeza, a minha melancolia, a minha saudade, isso faz parte. Isso faz parte da nossa humanidade. Que bom que a gente tem saudade. É sinal que a gente ama. Se eu não sentir saudade, é porque eu nunca amei ninguém. Aí a gente volta para a ideia do sentido do amor. Né? Se eu sou capaz de amar e se eu me permito ser amada, é natural que eu sinta falta. É natural que eu tenha saudade. É natural que eu fique Uhum. triste. Então tá Esse, ótimo. esse olhar mais cuidadoso, mais zeloso consigo próprio é importante nesse momento, né? Acolher Importantíssimo. esses sentimentos que aparecem, acolher essas sensações que não são tão positivas, né, do ponto de vista dessa sociedade hedonista que eu falei. Então, assim, tá tudo bem a gente sentir o que não é prazer, né? Pois é, porque sentido na vida, do ponto de vista da logoterapia, não tem nada a ver com o prazer. É Uhum. completamente diferente disso. O desprazer também representa sentido em algumas situações. E isso que você está falando, hoje em dia, muitos nomeiam de autocuidado. Tem muitas linhas hoje que falam, não, é uma questão de autocuidado. Você precisa cuidar de você mesmo, você precisa ser generoso com você mesmo. Isso é o que nós chamamos de fator protetor. Na logoterapia, nós chamamos essas questões de fator protetor. Então, a primeira dica para o fator protetor é justamente essa. Tô vendo algumas questões também, né? Eu vi Oi, aqui a questão. Oi, você me caiu tá me ouvindo? tô te ouvindo, tô te vendo. Você tá me vendo? Não, tô vendo, tô vendo. É. Deixa eu aproveitar e falar de um comentário aqui que eu acabei de ler, que eu achei lindo, de uma aluna, Raquel, falou que ganhou o sábado dela com a nossa live. Obrigada, Ai, que Raquel, por esse comentário. Que linda! linda, Eu, né? eu adorei seu comentário. Tô Lindo, lindo. feliz. Ah, Não dá, olha, é muito difícil essa coisa de bater papo, ler o chat, né, interagir, mas a gente vai aprendendo. São coisas, são desafios novos. nossa, peraí. Algo entrou aqui que não deveria ter entrado. Olha que coisa linda que apareceu aqui, ó. Alguém colocou uma citação do Franklin, deixa eu ver quem foi. Foi a Isaura. Não, quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Uma fala do Franklin. Exatamente. Fernando, É uma frase. Fernando Martinelli também. Ah, olha só. Marquinhos está perguntando, é possível só amar sem sentir prazer? O que você... Depende de que tipo de relação afetiva a gente está falando. E também depende do que nós estamos nomeando de prazer. Eu estou falando do prazer físico, do prazer da sexualidade, ou eu estou falando Uhum. do prazer vinculado a uma sensação de felicidade, algo que é muito prazeroso. Então, assim, não tem uma resposta fechada para essa pergunta. Depende daquilo que eu estou Sim, que querendo está chamando de transmitir. prazer, né? E tem uma coisa, a pergunta interessante assim, é como ressignificar esse momento, né, de pandemia, como ressignificar nossas ações no momento de pandemia. Olha que desafio, né? Então, aí essa é a pergunta. Essa é a grande pergunta. Existe um livro do Frankl, aliás, é esse que o Rony Marcos ofereceu para a gente, que é o principal livro, importantíssimo para todo mundo que quer conhecer um pouco da logoterapia, que é o Em Busca de Sentido. É o livro mais conhecido do Viktor Frankl. Aqui, né, Simone? Esse aqui, ó, Esse! é a Estamos nossa conectados. Bíblia. É o começo, o meio e o fim.
E nós estávamos usando um capítulo ontem no grupo de estudos, e eu sempre recomendo que o livro seja lido inteiro, né? Mas o terceiro capítulo. O terceiro capítulo chama-se A Tese do Otimismo Trágico. E aí a essência da logoterapia está nesse capítulo. E ele começa assim, no primeiro parágrafo, ele faz uma pergunta. No final das contas, como é possível dizer sim à vida apesar de tudo? Eu acho que essa é a pergunta para o momento que nós estamos vivendo. Afinal de contas, nesse momento, nessa situação de enfrentamento da pandemia, como é possível dizer sim à vida apesar de tudo? O que é que Frankl chama de dizer sim à vida? É responder ao que a vida te traz. E aí chegamos na pergunta que você leu, dessa pessoa que está nos acompanhando. A vida nos traz uma situação. E você é livre para decidir o que você vai decidir fazer com isso. Agora, dá para fazer assim intensadamente? Não. É importante que você entre em contato consigo mesmo. É importante que você identifique o que está acontecendo, né? Que você consiga se perceber biologicamente, psiquicamente, noeticamente, socialmente, né? Que você consiga se situar em todos os papéis que você desempenha, que você tenha consciência de você mesmo, que você esteja integrado. Isso não é uma tarefa fácil, e a gente não faz do sábado à tarde para o domingo de manhã. É assim, é um pouquinho mais longo esse caminho, porque é um processo de autoconhecimento. Mas na medida em que você vai afinando essa capacidade de se perceber, de se conhecer, de se entender, você consegue responder melhor aos desafios que a vida traz. E a vida traz desafio todo dia, todo o tempo. E eu acho que o interessante também, quando nós falamos de mudança, né, quando nós falamos de enfrentamento dessa situação, tem algumas coisas que nós não conseguimos mudar. Né? Ninguém escolheu, por exemplo, ficar de quarentena. É uma questão, é uma fatalidade. Nós temos né, que estar nesse período dessa forma. Então, eu acho que é importante também ver o que eu posso transformar e o que eu não posso, para não ficar na frustração também, né? E aí direcionar força com as coisas que eu posso mudar, que eu posso ressignificar. Mas algumas eu não posso, não dependem de mim, são maiores, né? São, então, quem consegue a cura para o Covid nesse momento? Não é assim, né? Não dá para fazer assim. Frankl fala disso também, Lu, muito bem colocado o que você trouxe. Frankl diz o seguinte, a nossa liberdade é de atitudes, mas eu não posso ser livre dos fatos. Os fatos existem condições. A pandemia está aí, a Covid-19 está aí. Não ter cura é um fato. Não saber como esse vírus se comporta é um fato. Então a nossa liberdade não diz respeito a isso. Eu não posso fugir disso. Eu não posso mudar. Então, os fatos, eles condicionam e contextualizam. Mas eles não me determinam. O fato de que eu tenho que enfrentar essa situação específica poderia ser qualquer outra. Mas o fato que eu estou enfrentando essa situação específica não me determina enquanto ser humano, enquanto pessoa. Quem vai decidir como eu vou agir, atuar perante isso sou eu. Eu tenho essa autonomia. Essa é a minha potência. Eu tenho essa autonomia. Eu não tenho autonomia de mudar a realidade. Então o fato está lá, mas ele não me obriga a me comportar do jeito A, ou do jeito B, ou do jeito C. Essa decisão Simone, cabe a mim. Olha o que o Pablo está falando, né? Tem um pouco a ver com isso, né? Que esse momento serve, esse momento de pandemia, né? De quarentena, para olharmos mais para nós mesmos, nos cuidar mais, ter mais higiene pessoal, etc. Então, olha, né, toda uma mudança de perspectiva assim, que propiciou esse olhar interno. Né? E tinha um comentário que eu acabei esquecendo, mas algumas pessoas falando aqui que como não poder comprar e sair às ruas foi complicado, mas eu já ouvi de várias pessoas, mas ao mesmo tempo fez repensar essa questão do consumo. Aliás, tem várias pessoas me falando isso, né? Que outra coisa que a pandemia fez você pensar é essa atitude consumista. Para que tanto
consumo desenfreado se dá para viver com bem menos, em todos os sentidos. Veja que então, momento... olha, duas coisas aí interessantes, a questão do autocuidado, do olhar para si e do sair um pouco dessa sociedade maluca de consumo. Então, veja que momento rico nós estamos vivendo. Se a gente se limita às notícias, né, o que a mídia nos informa, o mundo está acabando, vai acabar daqui a 15 minutos. Está tudo uma desgraça completa. Mas se a gente começar a conversar e a refletir, a gente vai descobrir que tem uma riqueza incrível. As famílias estão ficando juntas, as pessoas estão se reconhecendo, vínculos estão se restabelecendo, formas de vida estão sendo repensadas. Estão olhando mais para si, né? Então, estou cuidando mais de mim, ou me dei conta que deveria cuidar mais de mim. A questão do consumo, preciso disso tudo. Esse jeito que eu criei de viver, ele realmente é bom? Eu preciso viver dessa maneira? É óbvio que não é todo mundo que está nessa sintonia de repensar. Não tem todo mundo. Na logoterapia não existe o todo mundo. Na logoterapia existe você, ser humano, tomando as suas atitudes, tomando as suas decisões e tomando as atitudes coerentes com as suas decisões. E você vai impactar o mundo e o outro. Então, mas a gente não pode pôr todo mundo no mesmo pacote. Cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa está entendendo, está vivendo, está sentindo dentro da sua realidade, dentro da sua possibilidade. E ainda que todo mundo tenha uma dimensão noética vibrante de potência, não quer dizer que isso esteja conectado o tempo todo na minha vida. Em alguns momentos eu estarei conectada com a minha potência que reside lá na dimensão noética, outros momentos eu não estarei. Algumas pessoas não conectaram ainda, outras não sabemos se conectarão. Algumas pessoas têm dificuldades, problemas na sua dimensão física, doenças gravíssimas que aparentemente impedem da conexão com o noético. Outras pessoas têm doenças gravíssimas psíquicas que aparentemente impedem a conexão. E por que eu digo aparentemente? Para o nosso olhar e para o que nós sabemos hoje, às vezes há algum caminho obstruído para a conexão noética. Mas vai saber se isso é verdade. Quem sabe? Isso é o que a humanidade sabe hoje. Mas para Frankl, essa potência humana, ela existe, independente se o físico está doente, independente se o psíquico está doente. A potência humana, ela existe, ela é do humano, ela é permanentemente potente, saudável. Se eu vou conectar com ela, é outra questão. Se eu vou conectar com ela e quanto, é outra questão. O Marcos, psicólogo, nosso querido amigo, está aqui na live. Ai, que lindo! Ele está aqui com a gente. Saudade! Ele... E o Zara aqui também, saudade! O Marcos fez um comentário aqui sobre Frankl ficou confinado por 39 meses. E em que condições que nós sabemos, né? Muito melhores que as nossas. Tem um capítulo... Tem um capítulo de um livro... Eu não me lembro qual é o livro agora, talvez vocês se recordem. Que Frankl chama-se Fome de Pão. É um capítulo que o Frankl conta de em que situação ele saiu do campo de concentração. Depois de 39 meses, né, ele saiu de lá pesando 40 quilos. Imagina um homem adulto e ele falando sobre essa fome de pão, inclusive. Não era a única, mas esse é um capítulo belíssimo, dolorido, mas é muito bonito e é muito importante para a gente compreender essas relações entre as dimensões humanas, né, que somos seres físicos, psíquicos, noéticos, inseridos no social. A gente não pode esquecer de atender a todas essas instâncias, a todas essas dimensões, porque senão a gente se reduz
a menos do que a nossa capacidade, do que a nossa potência. Simone, a professora Jaque, oi Jaque, minha colega de trabalho, ela fez um comentário sobre a importância de selecionar informação nesse momento, né? E isso é verdade, porque algumas pessoas acabam sendo tão influenciadas por uma determinada mídia, por um determinado pessimismo que está aí colocado, e acabam se deixando levar e deixando de experimentar esse momento como um momento de transformação pessoal. Quer dizer, eu vejo esse momento como um momento de transformação pessoal também. Você vê isso, Simone? Uma possibilidade. Completamente. Então, aí é que tá. É uma possibilidade de uma imensa transformação. Ainda que essa imensa transformação seja de pequenas coisas. Sim. Agora, a liberdade de desligar a televisão, todo mundo tem. A liberdade de mudar de canal, todo mundo tem. A liberdade de fazer qualquer outra coisa, todo mundo tem. Né? Então, a questão é, incorpora essa tua liberdade, incorpora essa tua potência. Apesar de ser uma expressão que está bem desgastada no mundo de hoje, mas quando você se dá conta dessa potência, dessa tua capacidade intrínseca, que é a capacidade de todo ser humano, a gente pode falar de um processo de empoderamento. Nós precisamos nos empoderar dessa capacidade, dessa potência. É isso que vai nos permitir fazer essas escolhas melhores para nós, para o mundo e para o outro. O Pablo está falando isso também, né? Que esse momento serve para as pessoas se cuidarem mais, ficar mais vigilantes e valorizar mais a vida. Interessante, Pablo. A Jaqueline estava falando da questão... Pode falar. Então, esse convite está aí. Para quem ouviu, para quem viu, esse convite está aí. Mas tem gente que não identificou o convite. A pergunta da vida é... A pergunta que a logoterapia faz, a pergunta que a logoterapia faz, o que você vai fazer com isso? Frente à pandemia e a todas as inseguranças e faltas de resposta e instabilidade e mudanças, o que você decide fazer com isso? A decisão é sua. Tem comentários falando também da Nandes aqui sobre como que é importante se conectar com o próximo, se preocupar com o próximo, que algumas pessoas estão aproveitando para pensar nisso, foi o que você falou. E tem o comentário da Jaque também sobre algumas pessoas estão realmente perdendo empregos ou na iminência de perder, né? E que isso traz uma angústia muito grande nesse momento, né, Simone? Então, e esse é um ponto importantíssimo, a questão do sentido do trabalho em meio ao caos. Essa é a minha área de pesquisa, a área do sentido do trabalho, e eu falo bastante sobre essa questão do sentido do trabalho em meio ao caos. Então, até vou fazer uma live sobre isso na segunda-feira, no site da ABLAI, no Instagram da ABLAI, que é a Associação Brasileira de Logoterapia e Análise. Pode passar o link, então, que eu divulgo aí. E esse vai ser o tema, o sentido do trabalho em tempos de crise. É importantíssimo a gente falar disso agora. Ainda mais que para a logoterapia, o sentido do trabalho é a manifestação da criatividade, dos valores de criação. Né? Lu, eu acho que o nosso tempo está acabando. Acho que a gente tem um minuto. Então, a gente tem aqui 1 minuto, tem muitas perguntas, Simone. O que a gente faz? A gente tem que sortear, vamos encerrar e voltamos novamente? Para fazer o sorteio? Olha, o sorteio a gente faz depois? A gente faz depois. A gente vai ter que inventar um jeito de fazer isso. Nós vai ter que inventar. Depois, tá bom? Tá, nós vamos conversar e vamos sortear. Então, eu vou me despedir. Super obrigado pela presença de todo mundo, pelas perguntas, pela integração. Lu, pelo convite, adorei te ver. Não vejo hoje. Olha, foi maravilhoso. Eu também, estou morrendo de saudade. E a gente vai se ver. Assim que passar o Covid, a gente vai se ver. Se Deus quiser. Passou tão rapidinho. Estamos juntas. Passou tão rapidinho. Olha, te agradeço de coração, assim, suas palavras são perfeitas, maravilhosas. E vai ter que ficar mais. Tem algumas perguntas que não foram respondidas sobre o sentido da vida para os idosos. Enfim, a gente vamos fazer outra. Vamos fazer outra. Mas a gente conversa depois e decide aí como é que a gente responde as perguntas, põe a foto dos livros
e faz o sorteio. A gente acerta isso tudo. Acompanha no Instagram da Luciana e no Instagram da Agir3. Vai ter todas Isso as aí. respostas estarão lá. Tá bom, gente? Perfeito. Obrigadíssima pela Perfeito, minha amiga. Muito companhia. obrigada. Tchau, querida. Até. Cuidem-se. Se puderem, fiquem em casa. Em casa. Tchau, gente. Tchau, gente. Tudo de bom.